João, capítulo 18, versículo 1. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam: Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que o Pai me deu? A palavra, ela fala de quando Jesus foi preso. Antes dele morrer na cruz, ele já foi preso para ser morto na cruz. A palavra, ela fala que antes de Jesus ser preso, Jesus fez uma oração para Deus, porque Jesus ele sempre orava para Deus, mas Jesus já sabia que ia ser preso pela revelação de Deus e por tudo que Jesus já sabia que ia acontecer com ele. A palavra, ela fala que depois que Jesus fez a oração, Jesus saiu com os discípulos. Jesus foi para o outro lado do riacho. Ele foi para Cedron. Havia lá um jardim onde Jesus entrou com eles. Jesus, ele sempre ia nesse jardim, nesse lugar. Muitas vezes ele já estava ali, porque ali ele ia ensinar os discípulos. Ele sempre dava ensinamento para os discípulos em lugares separados, aonde ficava só ele e os discípulos, porque onde Jesus passava tinha multidões de pessoas e sempre Jesus separava para dar ensinamento para os discípulos. Jesus entrou com os discípulos nesse lugar. Judas, o traidor, ele já conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes. Porque ali Jesus se reunia muitas vezes com os discípulos para dar ensinamento. A palavra continua falando. Então, Judas, ele foi ao jardim com um grupo de soldados. Ele foi com um grupo de soldados já preparado para prender Jesus.
preparado para a traição que ia fazer com Jesus. Foi com os guardas do templo, mandado pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Chefe de sacerdote naquele tempo seria hoje pastores, líder de igrejas, seria hoje o que era o chefe do sacerdote naquele tempo passado. A palavra ela continua. Estavam armados, levavam lanternas, tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Jesus sabia tudo o que ia acontecer porque Jesus já tinha as revelações de Deus, que era o seu Pai e que é o seu Pai até hoje. A palavra ela continua falando que eles perguntaram para Jesus, quem é que vocês... Jesus perguntou para eles, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré respondeu, sou eu, disse Jesus. Por quê? Eles estavam procurando a Jesus e pensaram que se eles perguntassem, Jesus não ia dizer que era ele, porque outras pessoas no lugar de Jesus, tanto no passado como agora, se soubesse que ia ser preso para morrer, não ia falar que era a pessoa. Mas Jesus sabia já do plano deles e Jesus não tinha medo. Jesus falou para eles, sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Porque Jesus já estava ali, já tinha falado que era ele, mas eles continuaram procurando. E Jesus perguntou, quem que eles estavam procurando? Tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Porque tinha mais 2 ladrões que estavam junto com Jesus. Tinha mais outros, mas Jesus falou para ele, sou eu, deixe que os outros vão embora. Porque Jesus não tinha medo, afirmou que era ele mesmo, porque ele já sabia de tudo. Pela revelação de Deus, já sabia que ia ser preso, que ia ser morto. Jesus já sabia pela revelação de Deus. A palavra ela continua. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. De todas as pessoas que Deus deu para Jesus, nenhum se perdeu. Não se perde as pessoas que confiam em Deus, que confiam em Jesus na terra. Mesmo Jesus, sabendo que ia morrer, mandou que os outros, que eles deixassem que os outros fossem embora, porque sabia que era ele que eles queriam. Então, aí Simão Pedro tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse para Pedro, guarde a sua espada, porque acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus disse isso porque Jesus já sabia de todo o sofrimento que ele ia passar e que ele já sabia que ele ia beber o cálice que Deus tinha dado para ele, porque ele ia morrer na cruz, ele ia morrer para a salvação da humanidade inteira. Ele ia levar sobre ele na cruz os pecados de toda a humanidade, e ele levou sobre ele os pecados de toda a humanidade, e ele levou as dores. Jesus levou tudo sobre ele, para que hoje as pessoas tenham
a salvação da sua alma. As pessoas hoje têm o direito da salvação da alma porque Jesus levou tudo sobre ele. Levou as dores, ele levou todo o sofrimento, todo o pecado da humanidade, ele levou sobre ele para hoje vocês terem a salvação das suas almas. É Jesus, é Ele que carrega